Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu acho legal que esse jargão bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, é desde a época que eu estava gravando pro Eu Vou Passar, há um tempo atrás. E aí eu comecei com essa história e foi muito legal. E aí as pessoas hoje em dia me conhecem muito por conta disso. Acho muito bacana. Pessoal, espero que você esteja gostando das aulas, espero que esteja ajudando. E o principal objetivo dessas aulas é exatamente ajudar que você alcance os seus sonhos, alcance seus objetivos. E para os meus alunos de penal lá da Unifor, o objetivo é que você passe na disciplina. Oi? Já que você está no começo da faculdade. Vamos para frente. Pessoal, a gente vai estudar agora o nosso simulado 5. Esse simulado a gente já entra na questão da teoria do crime. Na aula passada, nos simulados passados, a gente viu um pouco sobre o sistema dicotômico ou binário de infração penal, que infração penal é um gênero com duas espécies, os crimes e as contravenções penais, e a gente estudou um pouquinho sobre contravenção penal, resolvi colocar aqui mais algumas questões sobre ela, sobre esse instituto, contravenção penal, e também sobre crime. Então agora é que a gente vai entrar mesmo para ver a teoria do crime. E eu vou começar com o primeiro elemento. Nunca pode esquecer que, pra gente, tirando pro pessoal de São Paulo, crime é tripartido, é o conceito tripartido de crime. Crime tem 3 substratos, de acordo com Bettiol. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. A gente vai estudar especificamente o fato típico, o primeiro elemento, conduta. Então, se você puder, coloque aí no Google, que meu aluno já tem, inclusive, a tabelinha, coloque conceito analítico de crime, que vai aparecer. Fato típico, os 4 elementos do fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. Como aqui não é um curso completo, mas de resolução de questões de simulado para você ir praticando, eu não vou ter tempo de falar sobre isso, mas eu vou falando com o tempo, não se preocupe. Então aqui você coloca seu endereço de e-mail, seu nome. Teve um aluno que perguntou aí na descrição, no comentário, professor, por que o senhor tirou o concurso pretendido? Lá eu fui e coloquei de novo, para não ficar enchendo o saco de vocês, mas é uma pergunta facultativa. Bora lá. Questão de 2017, Polícia Científica, vamos nós. Considere as regras básicas aplicáveis ao direito penal, direito processual penal, para assinalar a afirmativa correta sobre as espécies de infração penal. Como eu disse, nós adotamos o conceito dicotômico ou binário de infração penal. Infração penal é um gênero com 2 espécies, os crimes ou delitos, é sinônimo, crime e delito, e as contravenções penais. Item A. Crime e contravenção penal são sinônimos. Errado. Crime é uma infração penal punida com reclusão ou detenção, e infração penal e contravenção penal é uma infração penal punida com prisão simples ou multa. Isso está no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Então, o que a Lei de Introdução ao Código Penal diferencia entre crime e contravenção penal é que é a pena privativa de liberdade. O crime tem reclusão ou detenção e a contravenção penal ela tem prisão simples e multa ou só multa. B. No caso de contravenção penal, admite-se penas de reclusão e detenção, enquanto no caso de crimes, admite a pena de prisão simples. É o contrário. No caso de crime, admite-se reclusão ou detenção, enquanto que, para a contravenção penal, admite-se a prisão simples. Artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Então tá errado. C. No caso de crime, admite-se penas de reclusão e detenção. Perfeito. Enquanto que as contravenções penais admitem prisão simples. A C é a resposta correta. D. No caso de contravenção penal, admite-se reclusão. Tá errado. E no caso de contravenção penal, admite-se detenção. Tá errado. Reclusão e detenção só para crime. Boa, galera. Bora lá, segunda questão. Diz assim. Carlos presta serviço informal como salva-vidas de um clube, não sendo regularmente contratado, apesar de receber uma gorjeta para observar os sócios do clube na piscina durante toda a semana. Em seu horário de serviço, com várias crianças brincando na piscina, fica observando a beleza física de uma das mães da criança e, ao mesmo tempo, falando no celular com um amigo, acabando por ficar de costas para a piscina. Nesse momento, uma criança vem a falecer por afogamento, fato que não foi notado por Carlos. Sobre a conduta de Carlos diante da situação narrada, assinale a opção correta. Pessoal, a gente viu na aula passada os crimes omissivos impróprios, omissivos impuros ou comissivos por omissão. Os crimes comissivos por omissão ou omissivos impróprios ou impuros, que a gente viu na aula passada ou foi no simulado 3, a gente viu que o crime comissivo por omissão é aquele crime que, você sendo omisso, responde por um crime comissivo. Os crimes omissivos, eles dizem um comando para a pessoa agir. No caso do crime comissivo por omissão, esse comando para a pessoa agir, se ela comete crime, ela é só para o garantidor, esse comando é só para o garantidor. Ou seja, quem é o garantidor? Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, na linha A, B e C.
quem tem por lei o dever de obrigação, cuidado ou vigilância, quem de outra forma assumiu o risco de evitar o resultado e quem com seu comportamento anterior causou o risco de ocorrer o resultado. Eu falei mais rápido porque a gente já viu isso na aula passada, então isso está no 13, parágrafo 2º. Lá na lei dos crimes ambientais, e a gente vai ver isso quando a gente for ver legislação especial, a lei dos crimes ambientais traz outra modalidade também de crimes omissivos por omissão, que é para o gerente, para o administrador da empresa, mas a gente vê em outro momento. Então, o Carlos, ele é salva-vidas contratado, ele não é um salva-vidas legal, concursado. Mas, muito embora ele não seja concursado, ele se torna garantidor a partir do momento em que ele assume a obrigação de evitar afogamento. Só que ele estava de costas no celular e olhando para a beleza da mãe de uma das crianças. Nesse caso, pessoal, o Carlos é garantidor de evitar o resultado, porque ele assumiu isso como um compromisso. Em outras palavras, o Carlos ele incide na linha B aí do artigo 13, parágrafo 2º. Ele de outra forma assumiu o risco de evitar o resultado. Não foi por lei como na linha A, mas foi de outra forma. Então ele é garantidor. O garantidor, quando ele pode e deve agir, e o garantidor deve agir, quando ele pode agir para evitar o resultado e ele não age, ele responde pelo crime. Então uma criança se afogou e ele se comprometeu a evitar que isso acontecesse. Só que ele não evitou que isso acontecesse. Não foi dolosamente, não foi intencionalmente, foi porque ele foi negligente. A culpa, ela requer a violação de um dever objetivo de cuidado. Ela requer a negligência, a imprudência ou a imperícia. Negligência é o não fazer de algo que uma pessoa deveria ter feito. Então, nesse caso, ele foi negligente no afogamento. E porque ele foi negligente no afogamento, ele vai responder pelo homicídio culposo da criança. Bora ver qual é a resposta correta. A, não praticou o crime. Está errado. B, deve responder pelo crime de homicídio culposo, correto, diante da sua omissão culposa, violando o dever garantidor. A B está correta. C, deve responder pelo crime de homicídio doloso, falso, porque dolo é a intenção, é a vontade, é a consciência de cometer o crime. Está no artigo 18, inciso 1º, o dolo, e a culpa está no 18, inciso 2º. E D, responde apenas pela omissão de socorro, que está no 135. Não, ele, como é garantidor de evitar o resultado, ele responde pelo homicídio culposo. B de bola. Terceira questão. Conforme o direito penal, assinale a opção correta. Item A. Eu coloquei mais essa questão mais por item B, para você revisar comigo, que é a norma penal em branco. Item A. Extraterritorialidade é a aplicação da lei brasileira ao crime cometido em território nacional. Falso. A aplicação da lei brasileira em crime cometido em território nacional é territorialidade. Extraterritorialidade é a aplicação da lei penal brasileira no crime que ocorreu no estrangeiro. Artigo 7º. B. São normas penais em branco aquela cujo preceito primário é determinado quanto ao conteúdo, mas o conceito sancionador é indeterminado. Falso. A norma penal em branco, pessoal, é aquela que é incompleta. É aquela que precisa de um complemento para que ela exista. A norma penal em branco, ela pode ser incompleta ou no preceito primário. O que é o preceito primário? É a descrição da conduta. Ou no preceito secundário, que é a pena. Um exemplo de norma penal em branco incompleta no preceito primário é a lei de drogas. Ou então o artigo 244, o artigo 236 do Código Penal, que é o crime de induzimento a erro essencial. O que é erro essencial? É você casar alguém induzindo alguém em erro essencial. O que é erro essencial? Não sei. É o que o Código Civil me diz. É uma norma penal em branco em que o preceito primário do crime está incompleto. Lei de drogas é uma norma penal em branco heterogênea. Por quê? Porque você olha a lei de drogas toda, é a lei 11.343 de 2006, e você por nenhum momento vê o que é droga. A própria lei diz que o que vai dizer o que é droga é uma portaria do Ministério da Saúde, ou uma lei. Só que não tem lei, o que vai dizer é a portaria do Ministério da Saúde. É uma norma penal em branco heterogênea. Agora, pode existir norma penal em branco quando o seu complemento quando precisa de complemento no preceito secundário, ou seja, na pena do crime. Essas são chamadas de norma penal em branco às avessas, ou invertida, ou ao revés. A norma penal em branco às avessas, ou invertida, ou ao revés, é aquela que o preceito secundário precisa de um complemento. E a gente só tem um exemplo, que é o crime de genocídio. Se você for ver o crime de genocídio, ele diz assim: a pena é a do homicídio qualificado, aí ela faz referência ao 121, parágrafo 2º. Ou então a pena é a da lesão corporal qualificada, ela faz referência ao 129, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Então, tá errada. A norma penal em branco é aquele que, seja o preceito secundário ou primário, eles precisam de um complemento. C.
O alcance da teoria da atividade serve para, dentre outros efeitos, determinar a imputabilidade do agente, fixar a circunstância do tipo penal, possibilitar a eventual aplicação de anistia e dar oportunidade da prescrição. Pessoal, todos esses casos são casos em que é aplicada a teoria da atividade. A teoria da atividade ela leva em consideração o momento da ação ou da omissão e ela despreza o momento do resultado. Para averiguar se o cara é inimputável, ou seja, o doente mental, é olhada a data do crime. Para averiguar qualquer circunstância do crime, e lembre que tipo penal é o crime, é a da data do crime, da data da ação ou da omissão criminosa. Para ser aplicada a eventual anistia, também. E para dar oportunidade para a prescrição ela inicia como regra a correr, isso está no artigo 111 do Código Penal, na data em que consumou o crime. Então, essa aqui está correta. Item D. Extradição é a saída compulsória do território nacional quando o estrangeiro aqui se encontra de maneira irregular. Está falso. A extradição é você extraditar para um outro país um brasileiro naturalizado ou um estrangeiro, porque esse brasileiro naturalizado ou esse estrangeiro cometeu crime nesse outro país. Então, extradição é a entrega de alguém de um país para outro. Esse alguém não pode ser brasileiro nato. A nossa Constituição não admite a extradição do brasileiro nato. Deportação é um instrumento de cooperação internacional. O nome disso, né, a saída compulsória de um território irregular é deportação. Deportação é um instrumento de cooperação internacional na repressão da criminalidade por meio de qual um Estado entrega a outra pessoa acusada ou condenada para que essa seja julgada submetida à execução da pena. Pessoal, esse não é deportação. O nome disso é extradição. Então eles trocaram. E expulsão é a saída compulsória do território nacional de estrangeiro que seja considerado inconveniente ou nocivo ao interesse nacional. De fato, a expulsão está no Estatuto do Estrangeiro e ela é a saída compulsória de um estrangeiro quando ele é nocivo ao interesse nacional ou quando ele representa uma ameaça à segurança pública. Está correto. A extradição, para você anotar, está no artigo 5º, incisos 51 e 52 da Constituição. E a deportação, ela está no, salvo engano, Estatuto do Estrangeiro, assim como a expulsão. Perfeito. Quarta questão. Na quarta questão, ela é uma questão de defensor público. Vamos nós. Existe algum ponto de semelhança entre as condutas praticadas com culpa consciente e com dolo eventual? Pessoal, como eu disse, existe sim pontos de semelhança. Tanto é que o mesmo exemplo pode ser dado para as duas coisas. Como, por exemplo, eu estou dirigindo a 160 km por hora na Washington Soares, que é uma avenida muito movimentada aqui em Fortaleza. E aí, se eu disser assim, tô nem vendo, foda-se quem estiver na frente, isso é dolo eventual. E na culpa consciente? Não, eu acredito que com minhas habilidades nada vai acontecer. E aí, entra na culpa, e aí acontece, aí diz, ih, fudeu, lascou. Então existe sim ponto em comum. Qual é o ponto em comum? Tanto no dolo eventual como na culpa consciente, você prevê que o resultado lesivo pode acontecer. A diferença é que no dolo eventual você diz, foda-se, você assume o risco de causar o resultado lesivo. Então eu prevejo que a 160 km por hora na Washington Soares eu posso causar um atropelamento. Se eu disser foda-se quem eu atropelar, eu estou assumindo o risco de causar o resultado, isso é dolo eventual. Na culpa consciente, eu não assumo esse risco de causar o resultado. Na culpa consciente, eu digo, não, eu sei que posso causar um acidente a 160 km, mas eu acredito que com minhas habilidades nada vai acontecer. Portanto, em ambos, tanto no dolo eventual como na culpa consciente, existe a previsão do resultado e no dolo eventual você assume o risco e na culpa consciente você não assume o risco porque você acredita sinceramente que com suas habilidades nada vai acontecer. Então vamos lá. Item A. Sim, pois tanto na culpa consciente quanto no dolo eventual há aceitação do resultado. Falso. Só no dolo eventual existe a aceitação do resultado. Você assume o risco de causar o resultado. Não está errado porque existe. Sim, pois ambas o elemento subjetivo de conduta é o dolo. Falso. Elemento subjetivo é o dolo, culpa ou finalidade especial. Na culpa consciente, o elemento subjetivo é a culpa. No dolo eventual, o elemento subjetivo é o dolo. A D está errado porque não. E é sim, pois tanto na culpa consciente quanto no dolo eventual, o agente prevê o resultado. Resposta correta. Ele prevê o resultado. E qual é a diferença? Na culpa consciente, ele não assume o risco. Ele acredita que com as habilidades dele nada vai acontecer. E no dolo eventual, ele prevê o risco e ele diz, eu não estou nem aí, quero que se foda. E aí entra no dolo eventual. Então, um responde pelo crime na modalidade culposa e outro responde pelo crime na modalidade dolosa.
E por fim, quinta e última questão, rapidinho, diz, o sonambulismo exclui o elemento do crime. Pessoal, o fato típico ele tem 4 elementos, conduta, resultado, causalidade e tipicidade. A conduta comissiva ou omissiva, ela é excluída por caso fortuito, força maior, coação física irresistível, atos reflexos e também é excluído por atos de inconsciência, como, por exemplo, o sonambulismo. Então, o sonambulismo, ele exclui o fato típico. Por quê? Porque atos de inconsciência, tais como o sonambulismo, excluem o fato típico, excluem conduta. Assim como o caso fortuito, a força maior, a culpa exclusiva da vítima, a coação física irresistível e os atos reflexos. É isso aí, pessoal. Resposta, então, A de avião. Tudo de bom, beijão, até a próxima.